E assim, é um tratamento, né? Não é usar e daqui 3 meses eu vou parar. Então, o tratamento é de uma doença crônica, então o tratamento também é um tratamento contínuo. A partir do momento que eu retiro o medicamento, a gente vai ter reganho de peso, né? Os estudos mostraram uma perda de peso em torno de 15% e o reganho de peso em torno de uns 7%. Então, aproximadamente, né? Então, quando eu retiro, eu vou ter um reganho. Então, tem que ser muito bem acompanhado esse paciente. Não, você acabou de falar, Amanda. Então, se eu uso uma medicação, eu tenho uma perda de peso, depois eu tenho um reganho, para que eu vou usar a medicação, então? O que você diria para o seu paciente? Então, assim, a realidade é que a gente vai tentar não retirar, né? Então, eu estou tratando uma doença crônica. A ideia não é a retirada. A ideia é um tratamento. A ideia é um tratamento crônico. A gente pode reduzir dose, a gente pode trazer para dose de manutenção, a gente pode ver como que esse paciente está inserido, porque é uma mudança, né? Usar o medicamento, a gente vai mexer muito com o estilo de vida desse paciente. Vai alterar muito o estilo alimentar mesmo. Então, a gente vê isso nos estudos, a gente vê isso na vida real. Então, o paciente ele começa a ser inserido nessa mudança de estilo de vida, tendo resultados muito bons. E ele acaba gostando realmente desse estilo de vida novo, né? Porque realmente só traz benefício. Então, se o paciente está muito bem inserido, está indo bem, está tudo sob controle, a gente pode manter uma certa vigilância. Mas a ideia para o tratamento de obesidade como uma doença crônica é a não retirada. E lembrando que conscientizar o paciente justamente que, assim, digamos que o efeito mais visível é a perda de peso, mas a gente está falando aqui do efeito cardiovascular, tá? Então, você falar, eu usei a medicação por 3 meses, perdi o peso, vou parar, você está perdendo todo esse benefício, concorda? Então, doença crônica se trata cronicamente, seja ela hipertensão, diabetes, obesidade, DPOC e por aí vai. E aí que eu acho bem importante a gente pontuar alguns tratamentos que a gente tem visto hoje em dia, né? Que fecha o pacote de milhões de reais para ir aplicar o medicamento nas clínicas e esse tratamento de milhões é por 3 meses. E depois desses 3 meses, o que a gente vai fazer? A gente está diante de uma doença crônica, né? Então, isso que tem sido bem preocupante, né? O uso indiscriminado e o uso de uma forma talvez inadequada de alguns tratamentos que não visam o tratamento da doença cronicamente. Que é o rótulo que a gente acaba vendo, né? O emagrecimento. Então, a ideia de trazer a gente aqui é mostrar que a ciência e que não é um emagrecimento, é um controle de uma doença, um tratamento a longo prazo, que traz muito benefício além da perda de peso, mas que precisa de acompanhamento. E é o que a Amanda trouxe. Será que a gente vai precisar da medicação para sempre? A gente não sabe. Por isso que a gente precisa acompanhar. Será que esse paciente vai conseguir fazer mudanças no estilo de vida que sejam persistentes a longo prazo e que ele consiga, só com a mudança do estilo de vida e com a alimentação, manter o peso? A gente viu muito isso com a bariátrica. Quando a bariátrica veio com tudo, a gente achou que era o tratamento final da obesidade. E a gente percebeu que, após um período da bariátrica, o reganho de peso acontecia. E veio daí que a gente entendeu que realmente é uma doença que vai precisar controlar para sempre.